Dólar 11 é o ETF que replica a performance do dólar, a moeda mais forte do mundo. Mas e aí? Será que vale a pena ter isso na carteira e para que serve exatamente um ETF que replica o dólar? Vocês vão se surpreender para que ele serve. Olha, a tendência do dólar, em relação ao real pelo menos, de longo prazo, é ele sempre valer mais que o real. Isso tem diversas causas, diversas razões. Em geral, o dólar é uma moeda mais interessante, mais procurada, mais transacionada, mais valiosa, com menos inflação, com mais poder bélico, com mais PIB, com um monte de vantagens em relação ao real. Mas isso aí tudo vocês já sabem, e se não sabe, escreve para mim aqui embaixo que eu faço um vídeo só falando disso. Mas o ponto aqui que eu quero trazer hoje, nesse vídeo, é comprar dólar, todo mundo sabe que é bom, que ajuda na sua carteira, que a rentabilidade tende a aumentar com o passar dos anos. É só você olhar aqui de 2011 até hoje, o dólar se valorizou legal, né? A gente coloca aqui em percentuais, poxa, já deu aqui quase, ó, em alguns momentos aí seus 200%. Não quer dizer que isso vai se repetir de novo, é verdade, mas a tendência sempre é que o dólar vai valendo mais do que o real. E isso abre uma oportunidade interessante aí para você ir dolarizando seu patrimônio à medida do tempo e à medida que as oportunidades também vão sendo mais interessantes para você encarteirar os dólares e colocar eles para trabalhar em algum investimento, seja imóveis, REITs, ações como SP500, Bitcoin da vida, ou até mesmo renda fixa. E comenta para mim como você faz para comprar dólar, e se você compra e espera, ou se você compra e já bota ele para trabalhar aí embaixo. Então, sabendo que o dólar é muito procurado e muito interessante, o BB acabou lançando aqui esse ETF, o BB ETF Índice Futuro de Dólar S&P B3 Fundo de Índice, é o dólar 11, tá bom? Então eles dão aqui uma explicação um pouquinho complexa sobre uma cesta de contratos futuros. Então aqui, por exemplo, a gente vai fazer algumas análises daqui a pouco. Então só para olhar aqui bem assim no curto prazo, porque esse ETF ele é relativamente novo, né? Ele está aqui embaixo, colocando aqui em cima mais ou menos. A gente tem, por exemplo, o SDBRL e o dólar 11 muito parecidos. É verdade que em algumas janelinhas isso vai ser um pouco diferente, porque os contratos futuros eles têm encerramento e abre um novo contrato, tem uma taxinha de juros embutida. Então, em alguns momentos o dólar 11 pode até tá valendo ali um pouquinho mais, alguns ele pode estar valendo um pouquinho menos. Bom, esse ETF ele tem aqui uma taxa de administração um pouquinho salgada, né, 0,40%, ok, beleza. Não é absurdo, mas é um pouquinho mais alto do que a gente está acostumado, justo. É do Banco do Brasil e tem aquela tributação ali de 15%, padrão de muitos ETFs, tá bom? E aqui eles explicam o que tem exatamente ali dentro, né? Essa carteira teórica composta aqui pelo primeiro vencimento do contrato futuro de dólar, DOL, no caso dólar cheio, com rolagem mensal e o caixa investido aqui em ativos lá de DI, um dia Selic over. E claro, eu não sei se você gosta de dólar e ativos dolarizados, mas se você gosta desse vídeo, vai deixar o like e considerar se inscrever aqui no canal. Olha, eu peguei aqui nos últimos 10 anos aqui do Mais Retorno e coloquei 3 ativos só para a gente comparar visualmente e ter um pouquinho de noção de como é que foi o dólar versus esses investimentos. No caso, eu coloquei o dólar, o CDI e o IPCA mais 7 aqui, dei uma exagerada para a gente justamente simular, tá bom? Então, o IPCA mais 7 nos últimos 10 anos foi o que mais rendeu, ok? Não quer dizer que naquela época você tinha como pegar o IPCA mais 7, por exemplo. E aí a gente teve o CDI e o dólar tendo uma performance até que parecida, tá bom? Naturalmente o dólar deu uma corrigidinha aqui na finaleira, né? Famosos 6,30 agora para 5,80. Então ele se destoou um pouquinho do CDI, mas em outros momentos ele chegou até a render mais do que o CDI, tá bom? E por que eu estou comparando o dólar com renda fixa principalmente? Olha, eu até posso colocar aqui, eu vou botar aqui o Ibovespa, vou botar o dolarizado e o convencional, né? Só para tirar a dúvida do pessoal aí, olha só. Então o Ibovespa aqui em reais, ele até rendeu um pouco mais do que o dólar nessa janelona aí de 10 anos. E o dolarizado aqui rendeu muito menos, né? Caiu bastante. Mas por mais que o dólar seja uma moeda, e para nós brasileiros, né, que estamos comprado em reais, por exemplo, a gente veja ele oscilando, o ideal não é você ficar comparando o dólar com, por exemplo, ativos de renda variável, que geram fluxo de caixa, por exemplo, né? Então, eu coloquei aqui justamente os CDI, o IPCA mais 7, porque o dólar como moeda, tá bom? Eu vejo ele como uma reserva estratégica que vai tirar a volatilidade da sua carteira dos ativos que são dolarizados, ou então, para tirar da sua carteira o risco Brasil de estar comprado em reais. Na minha visão, o dólar como moeda serve para isso. Como investidor, né? Óbvio que se você vai viajar, você tem que comprar dólar para viajar. Se você vai, sei lá, fazer um investimento fora, você precisa... Mas estou olhando aqui como carteira, tá bom?
Então, qual que é a sacada que eu vejo aqui para quando a gente tem dólar num patamar muito, muito alto, ou então quando o dólar não está em patamares tão alto assim, mas a sua carteira de renda variáveis, né, por exemplo, está muito, muito estourada e você está muito fora do seu rebalanceamento convencional. Então, você tem uma oportunidade, por exemplo, de vender um pouco de renda variável, mas ficar alocado em dólar ou melhor ainda em renda fixa dolarizada de curtíssimo prazo, que é mais ou menos o que você faria, por exemplo, se a sua carteira é 50-50 de renda variável e renda fixa. Vamos supor que é só Brasil, tá bom? É só em reais. E aí você comprou lá Ibovespa. Aí o Ibovespa explodiu. Aí agora essa carteira está 60-40. Ibovespa valorizou. Aí você vai ter que rebalancear, por exemplo. Você tomou essa decisão, sabe lá Deus por qual motivo. Então o que você pode fazer? Você vende 10% daquele Ibovespa, 10% em termos da carteira, né? E volta a 50%. E esses 10% você reinveste em renda fixa. Então você fica alocado em renda fixa em reais, Brasil. E é mais ou menos essa ideia que a gente pode ter em relação ao dólar 11, ou melhor ainda, de preferência, se você já investe lá fora e você tem acesso a esses instrumentos, algum ETF, por exemplo, cara, de renda fixa de curtíssimo prazo de tesouro americano, tá bom? Eu acredito que um dos melhores seja o GovT ou o SGov, mas aqui eu estou pegando o exemplo do SHAI, que é um ETF lá dos Estados Unidos, lá do exterior, que ele vai ser uma cesta de 1 a 3 anos aqui das treasuries lá do governo americano, tá? Então, um investimento muito seguro, que também é dolarizado. E a gente tem um BDR dele aqui na B3, tá bom? Por isso que eu trouxe esse exemplo especificamente falando, porque é um dos BDRs mais líquidos, é o BSHAI 39. E aqui tem o dólar 11, por exemplo. Então, de patrimônio líquido, o dólar 11 tem aqui os seus 66 milhões, que é um valor, assim, é considerável, mas não é muito, muito alto, né? Mas tá bom, tranquilo. E o BSHAI, eles nem dão essa informação, tá? Nem na B3 eu achei. Mas eles dizem aqui que a negociação média diária é de 10 milhões, então é bastante, tá? É um dos que mais tem, por sinal. Aí por que eu comparei esses dois ativos? Olha só que interessante. Ó, aqui no Panorama Resultado Capital, se você quiser, você pode acessar gratuitamente com o link que está ali na descrição. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, olha só o que é o SHAI. Ou SHY, né? Também pode ser. Eu vou chamar de SHAI porque é mais fácil de falar, assim como eu falo SPY também, lá do SP500. Cara, esse aqui é um ETF de renda fixa lá dos Estados Unidos, tá? Por exemplo, esse outro é o SGov, tá? Então vocês estão vendo aqui que ele praticamente só sobe, né? Por quê? Porque ele é de 0 a 3 meses, se eu não me engano. Então ele é bem curto prazo, ele é quase um CDI da vida, tá bom? Mas qual que é o problema? Nem todos eles, os BDRs que a gente tem aqui no Brasil, eles são tão líquidos e tão disponíveis, tá bom? O SGov, na minha opinião, é o mais legal. Cara, esse aqui eu tô torcendo para ele ficar líquido e ter spread baixo. Mas pelo jeito só eu tô torcendo aqui, mas no Brasil ninguém tá pegando. Agora, o SHAI, olha só que interessante. Ele está disponível aqui como BSHY BSHAI 39. Tá? E por que eu estou falando tudo isso e não continuei falando do dólar 11? Tá? Presta atenção. Vou deixar o dólar 11 aqui atrás junto. Por quê? Lembra que o dólar 11 ele tende simplesmente a replicar o dólar. Tá? Então, como ele não tem um histórico muito considerável, eu vou desconsiderar ele e vou deixar aqui ó, o nosso USD-BRL. Então, aqui, de fato, a gente tem o seguinte. Pegar os dados que estão disponíveis, tá, pessoal? A partir de 2023 ali tá seguro de fazer a análise, tá? Então, o USD-BRL e o BSHAI 39, eles andam praticamente iguais. Aí você vai falar, não, Anthony, mas peraí, Anthony. Tá me dizendo, então, que o USD-BRL, que é o dólar 11, praticamente, ele anda igual um ETF americano, que tem um BDR no Brasil, que é o BSHAI 39, que ele rende a renda fixa e contempla a variação do dólar. Lembra, esse carinha aqui, ó, laranjinha, vermelhinho, eu sou daltônico, eu não sei que cor é essa. Se você vier aqui simplesmente e fizer SHAI multiplicado por USD BRL, você teoricamente tem o BSHAI. Só que olha só, ele tem aqui uma rentabilidade maior, tá? E por quê? Porque basicamente o BDR ele tá te cobrando um spreadzinho na entrada e vai te cobrar outro spreadzinho na saída, tá bom? E isso é normal, isso é natural, tá? Inclusive, comenta para mim aí embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo somente falando sobre essa questão de spreads de BDR e quando que vale a pena comprar e quando que não vale a pena comprar em termos de renda fixa ou renda variável, tá? Porque as pessoas elas se iludem falando assim, ó, então o que o Anthony falou, pô, BSHAI 39, o BDR, ele rendeu menos do que o SHAI multiplicado pelo dólar. Então ele tem um spread gigantesco aqui, ó, que o Anthony tá me falando. Ó, e o Anthony tá falando o seguinte, tem um spread mesmo, só que você não pode se iludir achando que se você comprasse
o Shay na sua corretora do exterior, né, estrangeira, e fosse multiplicar pelo dólar, você teria esse valorzinho aqui cheio. Não, cara, porque para você comprar dólar, tem spread, tem IOF, tem a nota de corretagem lá do exterior, tem outros detalhezinhos, então tem custos ocultos que se você tem bastante dinheiro e recorrentemente investe no exterior, vale a pena. Mas se você só vai fazer isso para uma operação, tende a não compensar, tá bom? Talvez financeiramente você até fique um percentilzinho assim, um pouquinho a mais. Só que pelo trabalho da estrutura, imposto de renda internacional, às vezes não compensa, tá bom? Por isso que eu tento olhar sempre os BDRs e os ETFs aqui do Brasil, porque acaba considerando já esse spread junto de você tirar o dinheiro do Brasil, tá? Agora, voltando ao meu ponto aqui do vídeo, eu espero que vocês estejam entendendo e deixando o like, se inscrevendo, mas se o USD-BRL, que é o nosso dólar 11, está rendendo praticamente igual esse BDR, que ele é o dólar, mais uma taxinha de juros, mais os títulos de 1 a 3 anos, que oscilam um pouco, pode inclusive ter um leve prejuízo ali em algum prazo, tá? Qual deles que é melhor? Ou melhor, para que serve então o dólar 11? Galera, é o seguinte, aqui começa talvez a parte mais avançada do vídeo, e é de fato a minha opinião aqui, para que serve isso, tá? Então, primeiro ponto, cara, dólar é muito bom, melhor moeda do mundo, e é interessante você ter na sua carteira de alguma forma. Beleza, então para que serve possivelmente esse ETF? A primeira coisa, ele vai tirar um pouco da volatilidade em termos dos seus ativos que são dolarizados. Por quê? Porque ele vai fazer uma certa média, dar uma neutralidade para os seus ativos que já são expostos ao dólar, mas são de renda variável. Por exemplo, o SP500. Se você tem metade SP500, metade dólar 11, considerando a sua cesta de ativos internacionais, né, por exemplo. Então a rentabilidade vai ser a média ali dos dois, então ele vai ser um pouco mais suave que o SP500. E você vai continuar exposto ao dólar. Então aqui, de cara para mim, o dólar 11, assim como o BSHY 39, o BSGO 39, todas essas rendas fixas dolarizadas, até os ETFs, que eu vou deixar recomendado aqui no final desse vídeo, tem o DBOA 11, tem o BNDX 11, tem alguns ETFs de renda fixa americanas e mundiais, que eu já fiz vídeo no canal. Esses ativos, eles tiram a volatilidade da sua carteira dolarizada, te mantendo exposto ao dólar, mas eles são aquele componente meio satélite que entra num momento mais estratégico para em algum momento sair. É uma forma como eu gosto um pouco mais de investir. Se você mantém ali algum percentual baixo no longuíssimo prazo, não tem problema, porque ele vai trazer um pouco mais de estabilidade, vai tirar a volatilidade. Tá? Eu até entendo isso. Então é mais ou menos fazer um caixa. Tá? Tô deixando aqui entre aspas, porque eu também vou deixar recomendado o vídeo sobre o fazer caixa que eu comentei, mas você tem que combinar isso. Então, para quando você não quer ficar de fora do dólar, por exemplo, vou dar um exemplo. A SP500 explode para 7 mil pontos. Amanhã, sei lá, do nada. E o dólar cai para 5,40. Cara, você não quer ficar de fora do dólar. Por exemplo, né? Cara, dólar a 5,40, pô, legal, né? Mas comprar o SP500 a 7 mil pontos na máxima não é muito bom. Eu evito fazer isso. Então, o que você pode fazer? Você vai lá, compra um dólar 11 da vida, um BSHY 39 da vida, para você ficar exposto à variação do dólar, sem estar exposto necessariamente a algum ativo aí de renda variável que pode cair, despencar e enfim, te atrapalhar um pouquinho na sua carteira. Então ele é um componente muito tático, na minha opinião, muito estratégico, e por isso eu não considero ele para todo mundo e nem para todas as carteiras, tá? Ah, Antônio, nas carteiras resulta capital que você oferece, você coloca dólar 11 ou um desses ETFs aqui de renda fixa, esses BDRs. Cara, em alguns momentos eu coloco, mas de novo, não é indiscriminadamente, tá? Isso aqui tem um componente muito estratégico, justamente porque ele vai me ajudar a fazer esse hedge de volatilidade para não ficar exposto demais a uma renda variável que eu, por exemplo, já está estourando um percentual ali da minha alocação, mas eu não quero ficar de fora do dólar. Então é para esses momentos específicos. Eu não sei se você entendeu, mas se você entendeu, por favor, comenta para mim aqui embaixo. E para você quiser conhecer mais sobre as carteiras Resulta Capital, elas estão aqui ó, com 30% de desconto somente agora em fevereiro, tá bom? Vocês podem acessar o link que está aí na descrição. Tem um vídeo explicando preços e valores, tem aqui as assinaturas e um monte de perguntas para vocês fazerem aqui ou no site ou até mesmo falar comigo aqui para entrar em contato e saber mais, tá bom? Então tenho aqui um QR Code na tela e um link na descrição. Acessa lá que tá tudo explicado. E olha, só para vocês não falarem que eu não analisei o dólar em si, batendo o olho aqui bem por alto e bem rapidamente, porque o conceito que eu comentei é mais importante do que a análise e rentabilidade do dólar. A gente sabe aqui
que no longo prazo o dólar ele tem mais anos fechando aqui acima do zero do que abaixo, tá? Isso aqui são sazonais do dólar. Por mais que ele tenha aqui um ano, por exemplo, que ele retornou menos 20%, ele teve também anos que retornaram aqui 47% de alta, sendo que, cara, isso aqui é uma moeda, não é uma ação que gera lucro, não é uma coisa que paga dividendos, não é nada disso, é só a moeda, paridade de moedas. Então a gente sabe que no longo prazo é interessante você ter alguma parcelinha aí de exposição ao dólar para se proteger da inflação. Pega aqui também o longuíssimo prazo, desde os anos 2000 aqui, vou colocar mais ou menos, a gente tem os retornos em janelas móveis do dólar versus o real. E é verdade aqui, ó, tiveram vários e vários anos que o dólar chegou a dar menos 30%, né? Várias oportunidades em 12 meses que ele chegou a dar menos 30%, mais recentemente aqui menos 22% e aqui, ó, menos 15%, menos 10% mais recentemente, tá bom? Então aqui os drawdowns a gente percebe que antigamente eles eram maiores, porque o real ele era uma moeda mais nova, então ele tinha menos impacto da inflação, muitas vezes ele tinha menos impressão de dinheiro percentual, todo o cenário macro era um pouco mais positivo para o real na época, e agora com o passar do tempo ele foi se deteriorando, né? Para quem já era vivo aqui nessa época, lembra que o real uma época chegou a valer mais do que o dólar, né? Olha só, bem aqui no iniciozinho, chegava a valer 0,86, 0,87. Olha lá, quem lembra dessa imagem? Pô, dólar a 0,85. Cara, você ia para os Estados Unidos, você era rei, né? Era outra época mesmo. Bom, mas claro, né? Considerando aqui os anos mais recentes, então a gente tem esses drawdowns que eram maiores, mas ficaram cada vez menores. E a gente teve aqui retornos que, com o passar do tempo, não é que eles foram ficando maiores, mas eles foram ficando mais frequentes aqui na linha de cima, né? Então, em anos absurdamente bons, ele chegou a ter aqui seus 40% aqui de alta em 12 meses, janela móvel. Chegou a dar aqui também 50% e chegou a dar incríveis 63% em janela móvel aqui de 12 meses, lá em 2015, né? Realmente muito, muito alto. Mas claro, ele chegou a dar frequentemente aqui 10% de alta, 10 aqui, 5, 10, 15. Olha só, chegou a ter aqui quase 30% no ano passado, né? Cara, 30% é muita coisa, pessoal. É 1/3 da moeda se deteriorando frente ao dólar, aqui do nosso real. Tá? Isso é muita coisa. Então é muito importante, de alguma forma, você encontrar aí algum tipo de dolarização do seu patrimônio para não ficar somente exposto ao real, tá bom? Seja uma parcelinha pequena, uma coisa um pouco mais conservadora. Até, na nossa carteira mais conservadora, até mesmo lá, existe uma parcelinha de investimentos dolarizados, tá bom? Não necessariamente é dólar 11, não necessariamente é renda fixa, também não necessariamente vai ser SP500, mas um pouquinho é sempre bom ter, para você sempre estar um pouco mais exposto, não somente ao seu risco local aqui da nossa moeda. E aqui fica ainda um disclaimer, tá? Quem compra dólar 11, por exemplo, ou um tipo dessas renda fixas ali, que eu acho que são instrumentos muito interessantes, mas você não está dolarizando seu patrimônio, tá bom? Você não está protegendo seu patrimônio inteiro, você está protegendo apenas uma parte dele. Por exemplo, se você tem R$1 milhão na sua vida, apartamento, carro, empresa, um monte de coisa, mas você tem uma carteira de R$100 mil e você vai lá e compra R$10 mil em dólar 11, por exemplo. Cara, você está dolarizando ali e protegendo R$10 mil de patrimônio. Todo o resto está exposto ao real. Então, se você, por exemplo, eu quero dolarizar meu patrimônio inteiro. Cara, é difícil para algumas pessoas vender isso tudo e comprar em dólar na bolsa ou em algum outro lugar. Inclusive, isso nem é recomendado que seja feito. Mas para isso, por exemplo, existem estratégias avançadas de dolarização de patrimônio, em que você faz um hedge do seu patrimônio da sua vida toda. Isso, inclusive, é que grandes gestores de fundo e diretores de banco fazem para sua conta pessoal e não fazem para os fundos de investimento que eles operam. Mas isso é um conteúdo muito avançado que eu acho que eu só vou começar a colocar essas coisas lá na comunidade Resulta Capital, nossa área de membros com as carteiras. O ponto todo é que dólar 11 ele é interessante, renda fixa americana é interessante com seus devidos cuidados, claro, mas isso não vai te proteger inteiro. Vai te ajudar a tirar um pouco a volatilidade, vai ajudar você a fazer uma média, às vezes um componente um pouquinho mais tático para não ficar exposto em renda variável americana, né? Mas ficar comprado em dólar para não perder o bonde do dólar subindo, caso ele esteja num preço bom, para sua carteira não ficar desbalanceada. Então é um componente que eu vejo muito mais nesse sentido do que do tipo assim, eu investi em dólar. Mas o que você investiu? Em que ações? Em que criptos? Em que imóveis? Não, eu comprei dólar e fiquei esperando. Eu entendo que já é melhor do que a grande maioria das pessoas, mas não é isso que vai transformar efetivamente seu patrimônio, te dar fluxo de caixa, não vai pagar dividendos, tá bom? Então, são estratégias que todas elas conversam entre si e entram em conjunto. Esse era um vídeo um pouquinho mais complexo, eu não sei se eu consegui explicar com clareza, por favor, comentem para mim se ficaram dúvidas,
Vou responder todos os comentários. E claro, aqui estão os vídeos sobre os ETFs de renda fixa americanos aqui do Brasil. E também a questão ali de fazer caixa para investimentos. Tem que ter cuidado e tem que ser muito estratégico. Obrigado pela sua inscrição e seu like. E lembre-se que investir certo resulta capital.